Então, se no meio de uma multidão tiver sempre um Jairo, capaz de pedir para Jesus ir na sua casa e ressuscitar sua filha, Jesus não vai parar. Se no meio de uma multidão tiver um cego gritando, ninguém está gritando por Jesus, mas eu quero ser curado, vai valer a pena. Se no meio de uma multidão tiver uma mulher que não poderia estar ali naquela multidão, mas ela decide sair de casa para tocar em Jesus, vai valer a pena. Vai valer a pena todo dia levantar por uma pessoa, duas. A grande diferença de toda essa seara, né? de tudo isso que nós estamos falando, é quem vai querer ou não. De fato, algumas pessoas não querem, mas aquelas que querem, Deus olha do céu e fala, já valeu a pena fazer com que o dia 30 de janeiro de 2025 existisse, por causa de 1, de 2, de 10, de 1000. Nós estamos aqui com esse objetivo nessa manhã. Hoje eu vou falar sobre o reconhecimento. Antes de ler o texto, eu quero contar uma história aqui para vocês que com certeza vai trazer um entendimento melhor do texto que nós vamos ler hoje aqui. Hoje eu estou falando sobre o reconhecimento. Um homem conheceu um menino que morava perto da sua casa. E ele era um menino que fazia... Não era um menino bem querido ali no meio da sua cidade. Então o que acontecia é que ele era um menino que tocava a campainha, saía correndo, pegava a bola e chutava a bola na vidraça. E durante muito tempo aquele homem repreendia aquele menino, falava com aquele menino, e aquele menino não ouvia. E ele realmente era uma pessoa que tirava a paz daquele homem. Um certo dia, aquele menino, por alguma ocasião, sai daquela cidade, os seus pais têm que ir para um lugar muito longe, e aquele menino sai daquela cidade, e aquele homem, poxa, graças a Deus, agora eu vou ter paz. Agora, poxa, tantas vezes, tantas coisas eu falei para esse menino e nada resolveu, agora eu vou ter paz. E aquele menino sai. 25 anos depois, acontece algo. O homem sofre de uma enfermidade, o homem que repreendia o menino, que falava para aquele menino, que brigava para aquele menino, o homem sofre de uma enfermidade e precisa fazer uma operação de urgência. Por alguma ironia do destino, aquele menino volta à cidade como um cirurgião. E ao entrar na sala de cirurgia, quando o homem fala, ué, o que você está fazendo aqui? Quantas dores, quantas dificuldades eu passei contigo. Mas Deus mudou a minha vida, hoje eu sou um médico especializado, cirurgião, e vou fazer a sua cirurgia. E aquele homem, quando olha para aquele menino, lembra de tudo aquilo que aquele menino era na sua cidade e fala para sua família, eu não quero ser operado por ele. Não quero ser operado por ele. Esse daí é o filho da Dona Maria que dava tanto problema, tanta dificuldade para mim. Não quero ser operado por ele. E aquele menino que se tornou um homem cirurgião estava ali naquela cidade para efetuar uma cura, para efetuar uma cirurgia naquele homem para que ele pudesse ser curado. Mas quando ele olha para aquele homem que era um menino, que ele reconhecia desde a infância, ele decide não ser operado por aquele homem. 2 dias se passam, o problema daquele homem é agravado e ele vem a falecer. Hoje eu vou falar sobre o reconhecimento. O que essa história tem a ver com o texto que nós vamos ler aqui? Você já vai entender. E o objetivo da live nessa manhã é que você possa reconhecer aquilo que Deus tem colocado na sua vida, mesmo que você não entenda. Mas esse povo aqui, da Bíblia não reconheceu. E aí ele foi ser reconhecido em outros lugares. Então vamos ao texto, o reconhecimento, Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar
onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando ao dar ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é esse o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. Nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva de Sarepta. E muitos leprosos haviam em Israel no templo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O que eu quero dizer hoje sobre a mensagem sobre o reconhecimento? Jesus, aqui no verso 16, ele volta a Nazaré depois de ele ter feito muitas coisas em várias cidades. Só que as pessoas que estavam aqui nesse texto olharam para ele: como é que ele pode pegar o livro do profeta Isaías e falar que o Espírito do Senhor está sobre mim? O que eu lembro de Jesus é ele ajudando o pai dele, José. O que eu lembro de Jesus é um jovem calado que não falava nada, tal. Ele sai, volta para cá e diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele veio evangelizar os pobres, apregoar liberdade aos cativos, restaurar os cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Olha o que o texto continua dizendo aqui, ó. Nenhum profeta é recebido na sua própria pátria. Aí ele vem dizendo isso, porém, aqui ó, aí que vem. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Jesus está pregando na sua pátria. Jesus já tinha feito muitas coisas maravilhosas ao redor, mas quando ele chega no lugar onde ele foi criado, as pessoas têm ira dele, e aí elas expulsam Jesus da cidade. Aí aqui diz no 30, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eles estavam aqui, ó, e levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte da cidade, que estava edificada, para dali o precipitarem. Pegaram Jesus depois dessas palavras, levaram ele no cume do monte e iriam jogar ele lá de cima. Mas ele, passando pelo meio do povo, se retirou. Hoje eu estou falando sobre o reconhecimento. Sabe o que acontece? Estamos às vezes envolvidos com muitas pessoas ao nosso redor, pessoas que foram criadas conosco desde bem pequeno, só que Deus tem uma história na vida dessas pessoas, como Deus tinha uma história na vida de Jesus. O que ficou gravado na mentalidade do povo onde Jesus nasceu foi que Jesus não era profeta nenhum, não era filho de Deus nenhum. Eles ficaram com a mensagem e com a ideia do Jesus, filho de José, que era um carpinteiro. E sabe o que acontece? Quando nós não conseguimos reconhecer as pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida, que são enviados do céu. Jesus, ele voltou ali e falou assim: peraí, eu estou fazendo cura em Cafarnaum, Samaria, estou fazendo tantas coisas, deixa eu voltar lá. Quando ele volta, e por que aí eu fico pensando, por que ele não falou isso em outra cidade? Por que ele chega exatamente em Nazaré e fala assim, ó, eu sou essa pessoa que Deus levantou para trazer para essa cidade cura, restauração, vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos e tal. Só que eles não aceitaram, porque a imagem que ele tinha de Jesus era de alguém que não era capaz de fazer tudo isso. Jesus, quando é expulso, sai dali, ele vai para outros lugares e continua manifestando o propósito,
na vida de outras pessoas e de outras cidades. Porque se você não conseguir reconhecer tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, nada vai acontecer. Sabe, é como se falasse assim: Deus, não vou te reconhecer não, mas eu quero um milagre na minha vida. Esse milagre não pode chegar na sua vida, porque você não conhece. Ele poderia justamente naquele momento ali falar assim: ué, vocês me aceitam? Então eu vou começar aqui em Nazaré, dar vista aos cegos, vou começar a libertar os cativos, vou começar a falar para aqueles que estão oprimidos. Aquela cidade continuou sem cura, porque não reconheceu o profeta, o mestre, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus que foi enviado até ela. Assim é a nossa vida. Deus envia pessoas às nossas vidas, mas quem é você? Arthur, quem é você? Não conheço a tua história, não sei quem você é. Entrei aqui na live do Chega Mais, ou então tenho participado das lives aí, tô vendo que todos os dias, 6 horas da manhã, você tem aparecido aí, mas não te reconheço como nada não, então as tuas palavras para mim não servem de nada. Quando você não reconhece alguém que Deus levantou para ter um acesso à sua vida, outras pessoas que vão reconhecer, vão receber o milagre. Só que a cidade de Nazaré não recebeu tudo aquilo que Jesus tinha para dar, porque ela não reconheceu ele como o que estava escrito no livro de Isaías, quando Jesus começa a pregar. Eu fico pensando, imagine, você está aí na sua casa, aí chega alguém que foi nascido e criado aí junto com você, e você está vendo que a sua casa, a sua cidade está cheia de problema. E aí chega esse homem que foi criado na sua cidade, hoje um empresário milionário, e fala: vou mudar essa cidade, vou restaurar, vou botar um mercado, vou asfaltar as ruas, vou fazer tudo isso. E fulano não vai fazer nada. Eu lembro dele, quando ele era menino, era mentiroso. Sabe qual é o nosso problema? Nós não conseguimos aprender que as pessoas podem mudar, e a mudança das pessoas carrega algo dos céus capaz de transformar as nossas vidas. Eu poderia não fazer live, eu poderia não estar aqui, eu poderia estar dormindo mais 2 horas, mas por algum motivo Deus colocou em meu coração de poder falar para pessoas especiais. Eu sei que algumas vão aceitar e outras não. Eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com uma live de, poxa, hoje tem 1000 pessoas. A nossa live aqui nunca deu 100 pessoas. Não sei se é pelo horário. O Instagram do Chega Mais tem 344 mil. E a nossa live às 6 horas da manhã nunca deu mais de 100 pessoas. É sempre assim, 43, 44, 50, 60. Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é encontrar uma pessoa que consiga reconhecer que essa palavra é uma palavra para a sua vida, e automaticamente, através do reconhecimento, você agir e ter o resultado. O objetivo é todo esse. Muitas pessoas não se levantam, sabe por quê? Elas querem se levantar já para pegar numa igreja de 1000, com 1000 pessoas sentadas ouvindo. Ninguém quer pregar para 1, para 2, ninguém quer falar com pessoas simples. A gente quer um estádio, eu quero o Maracanã lotado para que eu possa falar para uma multidão. E Jesus não estava preocupado com isso. Agora a preocupação dele foi voltar na sua cidade e falar assim, na minha cidade, esse sou eu, ele me ungiu. Ele me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, dar vista aos cegos, mas a cidade não o reconheceu. Então hoje eu estou falando sobre o reconhecimento. Você deixar de reconhecer algumas pessoas na sua vida vai limitar aquilo que Deus quer fazer. Eu não reconheço o meu pastor, mas você está indo na igreja, Deus te deu um pastor e você não reconhece aquilo que o pastor está falando. Sabe por quê? Sabe por que você não reconhece o seu pastor? Porque você não está vendo ele como homem de Deus, está vendo como um homem falho. A cidade de Nazaré olhou para Jesus e falou: ué, não é esse o filho do carpinteiro? Como é que ele agora está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregoar boas novas? Não. Pode se retirar daqui, não queremos você aqui não. É mais um falso profeta, mais alguém. Não, você não. Nós estamos esperando um Deus, um rei que vai descer nos céus.
Deus nem sempre vai colocar na sua vida aquilo que você espera. Deus, ele sempre vai colocar na sua vida aquilo que você precisa. O grande segredo é se aquilo que você precisa você vai aceitar ou não. Algumas pessoas não vão aceitar, outras vão aceitar. Só que as cidades que estavam ao redor de Nazaré aceitaram a vinda e a passagem de Jesus. E aí o que aconteceu? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. E aí, aqui no versículo 29. E levantando, expulsaram da cidade, expulsaram Jesus de Nazaré e levaram até o cume do monte. Só que Jesus, passando no meio deles, se retirou. Olha isso. E desceu a Cafarnaum, outra cidade, cidade da Galileia, e os ensinava aos sábados. Aquilo que Jesus estava fazendo em Nazaré, e o povo de Nazaré não aceitou, ele foi para outro lugar. Então, assim, vocês não estão me querendo aqui, eu vou para o lugar onde alguém esteja querendo tudo aquilo que eu tenho para falar. Então aqui desceu em Cafarnaum, na cidade da Galileia, e ensinava aos sábados. E se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Tem pessoas que reconhecem a palavra como uma palavra de autoridade, tem gente que não está nem aí. Sempre nós vamos ter isso na história da humanidade. Não é só hoje. Há 100 anos atrás, há 50 anos para frente, nós vamos ter pessoas que vão aceitar, que vão reconhecer, que vão querer, e outras não. E não tem problema disso. A grande questão é, e aí a sua vida? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Aquele que vai reconhecer ou aquele que vai falar, isso daí não é nada disso aí não. Só que aqui em Cafarnaum, o povo se admirou porque ele pregava com autoridade. Aí aqui, ó, estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo, o que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és santo filho de Deus. Meus amigos, pelo amor de Deus, o espírito imundo reconhece quem Jesus é, mas a cidade de Nazaré, que viu ele crescendo como filho de José, não conseguiu reconhecer ele como filho de Deus. Sabe qual é o problema? Às vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos, das nossas convicções, de tudo aquilo que a gente acha que é certo ou não, e a gente não tem a humildade de falar, aquele menino que vivia correndo aqui descalço, brincando de bola de gude, soltando pipa, e hoje é um cirurgião, e hoje é um médico. Não, eu reconheço que Deus mudou a vida dele, então eu vou fazer a minha cirurgia com ele. Você que está entrando agora, eu iniciei a live contando uma história de um menino que morava num determinado lugar e um homem conhecia aquele menino. E o tempo passou, aquele menino saiu dali. Quando ele volta na cidade por um cirurgião, como cirurgião, ele iria operar aquele homem, mas pelo fato daquele homem reconhecer que aquele cirurgião era um menino, ele fala, não quero ser operado por ele. 2 dias depois, o homem veio a falecer, porque o homem não reconhece que um menino que tinha uma história, teve a sua história totalmente transformada e era o símbolo do objeto da cura para aquele homem, mas ele não reconheceu. Sabe, porque algumas coisas na sua vida não conseguem andar, não conseguem sair do lugar, porque você não reconhece Jesus como Filho de Deus. Não, mas a minha amiga falou que isso aí, Jesus era apenas mais um, e você acreditou. Ninguém ainda falou para você que Jesus é o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, veio desfazer as obras de Satanás, veio trazer cura aos cegos, veio libertar os oprimidos, veio anunciar o ano aceitável do Senhor, mas você não reconhece. E pelo fato de você não reconhecer, ele vai procurar pessoas que reconheçam tudo que ele é. É uma coisa simples, mas hoje o teu coração pode estar assim, Arthur, muito tempo eu não reconheci, mas hoje é o dia de eu reconhecer. Hoje é um dia de eu falar assim, Jesus, Tu és tudo na minha vida. Sem Ti eu nada posso fazer. Preciso de Ti todos os dias na minha vida e na minha caminhada. Ele veio para fazer tudo isso na sua vida. Nazaré não reconheceu. Cafarnaum reconheceu. E aí um homem que estava lá, possesso de um espírito imundo, Jesus libertou pelo reconhecimento da cidade. Então não tem como mais, a partir de hoje, você continuar vivendo uma vida em prisões, uma vida em dificuldades, uma vida com uma guerra, falta de paz,
Só basta você falar assim: e eu reconheço, realmente tu és o Filho de Deus. E Jesus pergunta isso aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem Jeremias, outro Elias. E vós, o que estão dizendo que eu sou? E aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Pedro era alguém que andava com Jesus. Sabe quando você anda muito tempo com algumas pessoas, parece que você desmerece essas pessoas, né? Eu não sei se isso acontece com você, na sua igreja, com pessoas que estão ao seu redor. Tem gente de fora falando: poxa, que legal essa mensagem, mas tem gente que caminha com você que está falando: ih, isso aí não serve para mim não. Algumas pessoas poderiam estar aqui nessa live, eu sei que poderiam, mas não estão porque olham para minha vida e falam: não, tô com o Arthur todo dia, conheço, essa palavra não serve para mim não. Só que aquelas pessoas que entendem que essa palavra serve para a sua vida, isso basta. O seu testemunho basta para que tudo aquilo que Deus tem colocado na minha vida aqui nessas manhãs de live possa valer a pena. Se amanhã você pegar o seu celular e falar assim: obrigado Deus, porque aquela palavra transformou a minha vida. Não é a minha vida que será glorificada, é o nome dele que será glorificado. Agora, quando você reconhece, se essa mensagem de reconhecimento entrou na sua vida, hoje você entrou aqui nessa live e falou assim: pô, por que eu não estou reconhecendo os sinais ou as pessoas que Deus tem mandado para a minha vida, para que eu tenha uma vida completamente transformada? Hoje é o dia de você reconhecer. Eu queria orar pela sua vida e ao final eu sempre faço a pergunta, porque existem pessoas de todos os lugares aqui nessa live e eu tenho certeza que nessa manhã algumas pessoas que não reconheciam vão passar a reconhecer. Não é por mim, é pela palavra, é por tudo aquilo que o reconhecimento vai trazer à sua vida. Cura, paz, libertação, provisão, milagres, relacionamentos, tudo. O reconhecimento traz tudo isso para a sua vida. Agora, você pode falar: não me interessa, não reconheço, não quero saber, e a sua vida vai continuar a mesma.